Glória a Jesus, aleluia, bendito seja Deus. Estamos perante o Senhor para lhe dar a glória, o louvor e a adoração, aleluia. Graças a Deus porque o Senhor é bom, Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Redentor, Ele é o nosso Senhor, aleluia. Amém. É aquele que nos deu a vida e vida com abundância, glória a Deus. Louvamos a Jesus, é um privilégio servir a Jesus. Amém. E glorificar a Jesus, aleluia. É este a quem nós amamos, a quem nós desejamos, aleluia, adorar e exaltar e glorificar, glória a Deus. O Senhor é bom, aleluia. Um dia, se o amigo não é salvo, um dia que seja salvo vai ver a diferença e vai dizer, amém, na realidade é bom mesmo conhecer a Jesus, saber ter mesmo o Senhor como Salvador da nossa vida, glória ao nome do Senhor, aleluia. Esperamos que esta mensagem de hoje também seja uma bênção para o seu coração, amém, e que o Senhor o abençoe, lhe abra o seu entendimento e o ajude a compreender as coisas de Deus, glória ao nome do Senhor. Vamos orar para que Deus abençoe o seu servo e o ajude também na exposição da palavra, glória a Deus. Senhor nosso Deus e Pai, nós te damos glórias e ações de graças por podermos estar na tua presença, exaltar o teu nome, dar-te glórias e louvores e adoração e ações de graças, Senhor. Senhor, foi para isso que tu nos salvaste, Senhor. Foi para sermos para louvor e glória do teu santo e bendito nome. Aleluia. Obrigado, Senhor, por seres o nosso melhor amigo, o nosso Paizinho querido, o nosso Salvador, o nosso Redentor. Glória ao teu nome. E a tua palavra diz que tu és o Senhor que por nós tudo executas. Glória ao teu nome. Senhor, Pedro disse, para quem iremos nós, se só tu tens as palavras da vida eterna, meu Senhor. Glória ao teu nome. Por isso é bom estar a teus pés como Maria, Senhor, exaltando e glorificando o teu nome. Senhor, recebe a adoração e a gratidão dos nossos corações. Amém. Abençoa o teu servo e inspira o teu servo, Senhor, com a tua santa palavra para expor, glória ao teu nome. Abençoa aqueles que vão ouvir, Senhor. Senhor, que esta palavra seja luz, Senhor, amém, nas suas mentes, Senhor, nos seus corações, que eles amém possam provar e ver que o Senhor é bom, amém, aleluia. Nós damos graças ao Senhor em nome de Jesus, amém. Paz seja convosco, prezado telespectador. Mais uma vez chegamos ao seu lar, em nome de Jesus Cristo, que é nome sobre todo nome. Este glorioso Senhor veio ao mundo em carne, Deus revelado em carne, para dar a sua vida pelos pecadores, para os salvar. É este glorioso Senhor, na pessoa do Pai, do Filho e do Espírito Santo, que nós exaltamos, louvamos e adoramos, porque só Deus é Senhor. A nossa vida está nas suas mãos. Nós nunca sabemos quando Ele nos pede a vida. De maneira que devemos estar com atenção às Sagradas Escrituras, o que é que ela nos ensina acerca deste assunto. Está ordenado ao homem morrer uma vez, vindo depois disso o juízo. Mas enquanto andamos por cá, temos a oportunidade de sermos salvos e sermos regenerados pela palavra e pelo Espírito Santo de Deus. E é sobre este assunto que nós vamos falar. Hoje continuamos dando prosseguimento a esta escola bíblica sobre a salvação e o batismo. Naturalmente estamos falando acerca da doutrina da salvação antes do batismo. E desta feita estudaremos sobre este aspecto, ou seja, a regeneração das pessoas. E este é o quarto aspecto desta doutrina e o estudo número 6 desta escola bíblica. E o texto que encabeça este estudo encontra-se em Tito, capítulo 3, verso 3 ao verso 7, que todos nós vamos acompanhar a leitura. Assim diz a palavra de Deus. A Tito, capítulo 3, verso 3.
Porque também nós éramos, noutro tempo, insensatos, desobedientes, extraviados, servindo a várias concupiscências e deleites, vivendo em malícia e inveja, odiosos, odiando-nos uns aos outros. Mas quando apareceu a benignidade e caridade de Deus, nosso Salvador, para com os homens, não pelas obras de justiça que houvéssemos feito, mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo, que abundantemente Ele derramou sobre nós por Jesus Cristo, nosso Salvador, para que, sendo justificados pela sua graça, sejamos feitos herdeiros, segundo a esperança da vida eterna. Até aqui a palavra de Deus. Temos acabado de ler a Santa Escritura, que é o texto inicial para esta mensagem, sobre a regeneração. E vamos falar sobre diversos pontos. Naturalmente, em primeiro lugar, introduzindo a mensagem. Em segundo lugar, a importância da regeneração ou novo nascimento, e naturalmente não é exaustivo que vamos falar. Terceiro, a ressurreição do homem morto e o novo nascimento ou regeneração. Em quarto lugar, a pergunta quanto ao tempo que leva uma pessoa a ser regenerada. E em quinto lugar, os resultados da regeneração. Vamos falar um pouco de cada coisa para termos um lastro suficiente para sabermos o que Deus deseja de nós, porque Ele opera em nós, mas nós temos que colaborar com Deus. Do contrário, não existe esta regeneração. Tem que haver a vontade própria daquele que a Deus se chega. Assim, ao introduzir este assunto bíblico sobre a regeneração, fazemos-lo com uma pergunta: de que consta esta regeneração? A resposta é que esta é uma experiência que acontece na vida das pessoas que aceitam a Cristo como seu Salvador e Senhor. É uma transformação operada pelo Espírito Santo mediante a Palavra de Deus e, como diz a pequena enciclopédia bíblica, esta regeneração é o restabelecimento do que estava destruído. Regeneração ou novo nascimento significa ter a alma e o coração lavados das suas impurezas e das imundícias deste mundo, conforme o texto no verso número 5. A pessoa foi salva pela lavagem da regeneração e renovação do Espírito Santo. Quer-se dizer que é uma geração nova, que Deus opera nos nossos corações e na nossa mente, uma renovação completa. Isto é o tal chamado novo nascimento. Neste verso temos 3 aspectos a considerar. Primeiro, a lavagem espiritual. Segundo, a regeneração espiritual. Em terceiro lugar, a renovação espiritual, que nos fala o verso número 5. Toda esta operação espiritual aponta para uma limpeza espiritual completa da sujidade que havia nessa pessoa. Falo sujidade interior, moral e espiritual, porque a de fora, essa sujidade lava-se ou limpa-se com água natural. Esta operação graciosa de Deus é operada no espírito e na alma e finalmente no corpo. E começa no interior do homem, ou seja, no seu espírito, o qual, segundo a palavra de Deus, estava morto em ofensas e pecados, ou seja, separado de Deus por essa causa. Deus não tem comunhão com o pecado nem com o pecador, embora o ame, procura-o na pregação da palavra, no ensino da palavra de Deus, e se esse pecador ou pecadora naturalmente colaborar, ouvir de bom grado a palavra de Deus, estiver com atenção,
acontece o que aconteceu a Lídia. Deus lhe abre o coração para entender a Santa Escritura. Não vamos nós para uma escola para aprender, uma escola natural, social, secular. Não vamos nós para essa escola para aprender. Naturalmente, ao fim de um determinado tempo, nós podemos ter um determinado curso para o qual nós estudamos. Assim é com as Sagradas Escrituras, também nós não sabemos tudo de uma só vez, mas podemos dar atenção a cada parte da Sagrada Escritura que nos é ministrada e o Espírito de Deus toma conta da nossa vida e faz uma obra gloriosa chamada de regeneração ou novo nascimento. Portanto, em ouvindo a palavra de Deus, essa pessoa foi despertada para a sua situação pecaminosa e deixando que o Espírito Santo ali entre na sua casa, esse Senhor limpa, transforma o coração e pode então habitar nesse interior do homem com um coração limpo, porque o leva ao arrependimento e lhe ensina a andar por outro caminho que não o caminho das coisas do mundo, de blasfêmia, de palavras torpes, de roubo, de assassinato, etc., de toda a podridão moral e espiritual que existe neste mundo. O Espírito Santo e a palavra faz este trabalho de regeneração e de limpeza, se nós colaborarmos ou deixarmos que Deus o faça. Naturalmente, o novo nascimento está ligado com a fé e com o arrependimento que levou a pessoa a separar-se do mundo do pecado. E o Espírito Santo reconstruiu, renovou, regenerou essa alma e esse espírito. As pessoas nascem de novo porque estavam mortas, por isso necessitam de voltar a nascer na parte espiritual. Portanto, temos aqui a morte espiritual e a vida espiritual. Em Efésios 2, verso 1, diz que fomos vivificados porque estávamos mortos em ofensas e pecados. Em Colossenses 2, e verso 3, afirma Paulo: e quando vós estavas mortos nos pecados e na incircuncisão da vossa carne, Deus vos vivificou juntamente com Ele, perdoando-vos todas as ofensas. E uma pessoa que é perdoada desse livro do seu pecado e começa uma nova vida. Portanto, o novo nascimento, a regeneração, está ligada à fé e ao arrependimento. Também em Efésios 2, verso 11 ao verso 13, diz estas palavras: portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, erais gentios na carne, chamados em circuncisão pelos que na carne se chamam incircuncisão, feita pelas mãos dos homens. Que naquele tempo estavas sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos concertos da promessa, não tendo esperança sem Deus no mundo. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que antes estavas longe, já pelo sangue de Cristo chegastes perto. E esta é a operação graciosa que o homem recebe de Deus quando está com atenção ao ouvir a palavra de Deus, que é Espírito e vida. Gera-se nele essa renovação e regeneração pelo Espírito Santo. Estes versos que acabamos de ler dão-nos uma imagem exata do que era uma pessoa sem salvação, estranhos, longe, etc., etc., perdida, morta, separada de Deus. E a regeneração oferecida pelo Senhor operou em nós diversos factos, diversas coisas. Primeiro, éramos gentios incircuncisos, estávamos longe e sem Cristo, separados da comunidade de Israel, estranhos aos conceitos da promessa, sem esperança e sem Deus na vida. Mas com a regeneração, tudo isso muda. Então, entra aqui o valor do sangue do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos faz chegar perto de Deus pelo seu próprio sangue. E isto é o que nos ensina a palavra de Deus.
Primeiro, lava-nos dos nossos pecados. 1 Coríntios 6 e verso 11. Segundo, o seu sangue santifica-nos. Hebreus 13 e verso 12. Terceiro, o seu sangue resgata-nos. Atos 20 e verso 28. E em quarto lugar, o seu sangue nos purifica de todo pecado. 1 João 1 e verso 7. E é isto que, ao ouvirmos a palavra de Deus, se aplica à nossa vida pelo poder do Espírito Santo. Ora, o Evangelho é o poder de Deus para a salvação. E este Evangelho da salvação, o Evangelho que é o poder de Deus, opera essa salvação regenerando as nossas vidas, mostrando-nos aquilo que temos direito legados na cruz do Calvário em nosso favor pelo Filho de Deus, para que possamos andar em novidade de vida e termos uma vida totalmente diferente, porque a palavra de Deus opera, corrige as nossas vidas, limpa as nossas mazelas. O Senhor perdoa os nossos pecados quando nos arrependemos e pedimos perdão a Deus. E tudo isto é um processo da regeneração e do novo nascimento. Esta operação graciosa de purificação é esse processo, ou novo nascimento ou regeneração, que sentimos em nossas vidas. É essa transformação pela qual passamos a ser novas criaturas. Amém e amém. Segundo lugar, a importância da regeneração. É claro que nós já falámos muito sobre isso, porque ela é importante, porque estávamos mortos em ofensas e pecados e Ele nos vivificou. Portanto, passamos da morte para a vida. É tão importante quanto isso, esta regeneração, o novo nascimento. É, portanto, importante como atrás foi dito. As pessoas estavam separadas de Deus e mortas por essa causa, precisavam de ser geradas outra vez, geradas espiritualmente. Sim, é como que deixássemos de existir para voltar a existir. Mas agora, gerados por Deus, pela sua palavra, pelo seu Espírito Santo. O facto é que Pedro explica isto desta forma. Em 1 de Pedro 1 e verso 23 diz: sendo de novo gerados, não da semente corruptível, ou semente humana, mas da incorruptível pela palavra de Deus, viva e que permanece para sempre. Esta é a semente espiritual de Deus. Naturalmente, todos nós sabemos o que faz um grão de semente, seja ele que semente seja. Quando a semeamos e tem terra úmida, etc., ela brota. Assim é a palavra de Deus. Se a terra for boa, ela vai brotar e vai dar fruto. Portanto, a palavra de Deus é a semente espiritual de Deus que opera em nós esse novo nascimento. E São Paulo ensina à igreja acerca dos deveres, ou ensinando acerca dos deveres recíprocos de marido e mulher, disse: vós, maridos, amai as vossas mulheres como Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela para a santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra. Efésios 5 e verso 26. Operou uma lavagem da água pela palavra. O Senhor, com a sua semente espiritual, operou na sua igreja, por isso ela é uma igreja sem mácula, nem ruga, nem coisa parecida, porque a semente espiritual de Deus, entrando nos corações, transforma-os, tirando-lhe o coração de pedra, dando-lhe um coração de carne. Também Paulo usa esta ilustração da lavagem purificadora da palavra como um elemento da água natural para nos ensinar a operação espiritual do que a água opera no sentido natural. Mas essa lavagem é operada no interior do homem espiritualmente. Assim como essa sujidade externa
é lavada pela água, assim a palavra de Deus e o sangue de Cristo e o Espírito Santo lava a sujidade interna, moral e espiritual do homem. E Jesus disse: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. João 15, verso 3. Não é por uma retórica religiosa, mas pela palavra, que é a semente de Deus incorruptível, que gera uma nova criação. A nossa decisão na regeneração também é muito importante, porque se não fizermos a nossa parte com a submissão a Deus, não existe regeneração alguma. Deus precisa que a nossa vida seja como o barro do oleiro, onde Ele pode moldar e tirar um vaso para honra e para serviço do Senhor. Infelizmente existe um credo no mundo de que todos nós somos filhos de Deus. Você já ouviu isso, naturalmente. Todos nós somos filhos de Deus. Mas as Santas Escrituras afirmam que uns são feitos filhos de Deus pela regeneração e os outros ainda não são filhos do diabo. E precisamos de saber quem é o nosso Pai. Se nós somos feitos filhos de Deus pela regeneração, então é porque não éramos antes. O facto bíblico é que em João 1, 12 e 13 afirma que as pessoas são feitas filhos de Deus e que nasceram de Deus. E foram feitos filhos porque o não eram antes. Passaram por esse nascimento espiritual porque tinham outro Pai, além do Pai natural que nos gerou no ventre da mãe. E aqui está o segredo desta operação graciosa de Deus em nós, a nossa colaboração para Deus operar em nós essa regeneração. Depende dela. Depende da nossa vontade de querer ou não querer que Deus faça em nós essa obra graciosa. Ou aceitamos o que diz a Escritura e Deus molda o nosso vaso, ou rejeitamos e ficamos para sempre mortos em ofensas e pecados, como diz em Romanos 3 e verso 23. Segundo as Santas Escrituras, o homem sem Deus tem um pai, além do nosso progenitor carnal, e esse pai é Satanás, que é o pai de toda a mentira e o pai de todo o engano, e que em qual mundo jaz? O mundo jaz no maligno. A nossa natureza é adâmica, sem salvação, e somos filhos do pai do pecado. Ninguém ponha pontos de interrogação em isto, porque por um homem entrou o pecado no mundo e por isso passou a todos os homens, por isso todos pecaram e todos morrem. Assim diz a Santa Escritura. Portanto, não ponha qualquer ponto de interrogação à situação de cada pessoa que não tem a Cristo como seu Senhor e Salvador. Jazem mortos em ofensas e pecados. A nossa natureza é adâmica e precisa de ser diferente. Precisamos de ter outra natureza. E não nos apercebemos porque é natural ter essa natureza adâmica, essa situação. E essa é a natureza que herdamos quando viemos a este mundo. E por falta de conhecimento continuamos nela até que entre o Espírito de Cristo em nossas vidas. E dentro de momentos voltamos. Deus, segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Tito 3 e verso 5. E como ia falando, a nossa natureza que trazemos para este mundo é adâmica. E ela tem que ser transformada em natureza divina, se a gente quiser ir para o céu. Eu não estou falando da parte física, estou falando da parte mental e espiritual. E é quando nos apercebemos disso
É nessa altura que temos de escolher ou continuar a ser filhos de Adão ou filhos de Deus. Por isso a nossa colaboração neste assunto da regeneração também é importante, porque Deus a ninguém obriga a segui-lo. Ele, de graça, nos deu a salvação no Calvário, pelo seu Filho Jesus Cristo. E quando nós nos apoderamos dessa salvação, nós devemos ter um coração muito agradecido a Deus, porque há um que pagou o preço dessa salvação. E para obtermos a salvação, estamos falando nestes 7 aspectos, e um deles é a regeneração de que estamos falando. E para que ninguém fique com dúvidas sobre essa situação, Jesus Cristo, falando sobre este assunto aos eminentes religiosos de Israel, disse que eles tinham por pai ao diabo. Nós estamos falando da natureza adâmica ou a natureza divina. Ou ficamos com a nossa natureza, a qual trouxemos para este mundo pelo nascimento, ou nascemos de novo e ficamos sendo gerados por Deus espiritualmente. Portanto, o Senhor disse aos eminentes religiosos de Israel que eles tinham por pai ao diabo. E assim vai todo este mundo. Assim diz em João 8, 41 a 47 estas palavras: vós fazeis as obras do vosso pai. Disseram-lhe, pois, nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Ora, ninguém quer ser filho do diabo. Toda a gente diz que é filho de Deus, que Deus é pai de todos. Também estes eminentes diziam a mesma coisa ao Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus: se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, porque eu saí de Deus, eu saí e vim de Deus, não vim de mim mesmo, mas Ele me enviou. Ele enviou, quer dizer, é o Cristo enviado de Deus à terra para transformar as pessoas, salvá-las, regenerá-las, etc. E disse o Senhor: por que não entendeis a minha linguagem? A linguagem do Senhor é espiritual. Por que não entendeis a minha linguagem? Por não poderdes ouvir a minha palavra. Jesus dá a resposta. Podemos nós ouvir a sua palavra, o seu ensino e a sua correção? Alguém pode dizer: aquele homem tem razão. E eu digo: este livro sagrado, que é a semente de Deus, a palavra de Deus, é que tem razão. Nós somos apenas pessoas para dizer o que as Escrituras têm. Vós tendes por pai ao diabo, disse Jesus, de caras. Vós tendes por pai ao diabo e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Ele não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Quando ele prefere mentira, fala do que lhe é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Mas porque vos digo a verdade, não credes? Quem dentre vós me convence de pecado? E se vos digo a verdade, porque não credes? Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Este tipo de evangelho está para nós ouvirmos da mesma forma nestes dias. Eu vou repetir o verso. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não as escutais, porque não sois de Deus. Quem tem um coração terno, quem tem um coração agradecido, quem tem um coração que Deus quer moldar, se chega a Deus, teme a Deus, esse é de Deus. Deus faz o trabalho nessa alma. Ora, aquele que não escuta as palavras de Deus, e são a maior parte, 3/4 da população do mundo, não querem saber nada com este livro sagrado, nem com o autor dele. Mas quando vier a chamada Senhora das Dores, depois diz: ai meu Deus, mas Deus não o atende, porque Deus não é seu Pai. Louvado seja Deus nosso Senhor.
esta é a verdade. Quem não escuta as palavras de Deus e não crê nelas, tem certamente por pai o diabo, como disse Jesus. E agora eu pergunto, se Jesus estivesse hoje em pessoa a pregar outra vez estas mesmas palavras aos religiosos hipócritas deste tempo, o que aconteceria? Alguém pode dizer, pegavam-lhe em pedras outra vez para o matar. Realmente, quando ele vier, isso não vai acontecer. Quando ele vier, ele vai trazer uma espada que sai da sua boca, que é a sua palavra, e com ela vai ferir as nações. Porque ele veio como menino, para crescer como homem, e morrer segundo o que dele estava escrito na lei, nos profetas e nos salmos. Mas quando ele fez a redenção pelo seu sangue, entregou-se a si mesmo em seu favor e em meu favor. Mas quando ele voltar, e tudo indica que está para breve, a história vai ser diferente. Ele vem como guerreiro para fazer juízo e justiça na terra, e os seus inimigos depois vão ver como é a sua ira daqueles que lhe voltaram as costas. Os outros que ouviram este ensino pegaram em pedras para lhe atirarem, e Jesus teve que sair do meio deles. João 8, verso 59. A nossa colaboração ao ouvirmos o Evangelho é também muito importante para essa regeneração, essa lavagem da água pela palavra em nossas vidas. Porque se nós não colaborarmos, não aceitarmos aquilo que Deus fala, é tempo perdido. Você quer ir para o céu, você tem que entrar pelo caminho estreito, tem que entrar pela porta estreita, tem que ser corrigido pelo Senhor, tem que ser salvo, regenerado e santificado. Se assim você quer, ou eu, nós temos um lugar preparado por Jesus no céu. Se nós desprezarmos este ensino, então temos a outra face da medalha, que é um sofrimento eterno no outro lado da vida. Por vezes, nessa correção da ministração da palavra de Deus para a nossa regeneração, ela causa-nos lutas e dificuldades que somente se vencem com a nossa humilhação e sujeição, porque a palavra de Deus é um instrumento de limpeza espiritual. E como disse Jesus, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. João 8, 32. Mas é preciso conhecê-la. E por esse conhecimento vêm as lutas da regeneração, porque essa verdade pode deixar-nos na situação dos eminentes religiosos a quem Jesus disse, vós tendes por pai ao diabo. Ou aceitamos ou rejeitamos. Depende de nós. A correção pelo ensino da Santa Escritura traz essa regeneração e luta contra o pecado para deixarmos o pai do pecado. E o Senhor disse, ide, pregai o Evangelho, mas também disse, ide e ensinai todas as nações e depois batizai-as. Nós vamos ler uma parte das Escrituras que já falamos no último programa, mas vamos todos acompanhar essa leitura. Assim diz a palavra de Deus aos Hebreus, capítulo 12, verso 4 ao verso 11. Ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado. E já vos esquecestes da exortação que argumenta convosco como filhos? Filho meu, não desprezes a correção do Senhor e não desmaies quando por eles for repreendido? Porque o Senhor corrige o que ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos, porque filho há a quem o Pai não corrija. Mas se estáis sem disciplina, da qual todos são feitos participantes, sois então bastardos e não filhos. Além do que tivemos nossos pais, segundo a carne, para nos corrigirem, e nós os reverenciamos, não nos sujeitaremos muito mais ao Pai dos Espíritos para vivermos? Porque aqueles
na verdade, por um pouco de tempo, nos corrigiam como bem lhes parecia, mas este, para nosso proveito, para sermos participantes da sua santidade. E, na verdade, toda a correção ao presente não parece ser de gozo, senão de tristeza, mas depois produz um fruto pacífico de justiça nos exercitados por ela. Nesta leitura temos aqui diversos vocábulos que precisamos de dar atenção. Filhos, correção, bastardos, disciplina, etc. É desta forma que no ensino do Evangelho as pessoas são regeneradas. De maneira que se aceitamos é uma coisa, se rejeitamos é outra. Notemos que a Escritura diz que ou somos filhos de Deus se aceitarmos a correção, ou somos bastardos se a rejeitamos. E a nossa decisão, naturalmente, vai determinar o nosso destino. Paulo disse em Romanos 6, e verso 16, estas palavras: Não sabeis vós que aquele a quem vos apresentardes por servos para o servir, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. De maneira que está à nossa disposição aceitar ou rejeitar a Santa Escritura. E isso vai determinar aquilo que nós vamos ser, tanto nesta vida como no outro lado. E agora pergunto, a quem estamos nós servindo? Eu sei pelas Santas Escrituras e pela experiência que são poucos os que desejam ser regenerados ou convertidos, por causa da luta que têm de enfrentar. Mas se quisermos estar com Deus um dia no outro lado da vida, não temos outra saída. Somente a obediência e a aceitação daquilo que Deus nos ensina. Em relação com esta regeneração, com este novo nascimento, o Senhor Jesus disse que sem esta regeneração não há reino de Deus para ninguém. Isto deve ser em nós um alerta primário ou fundamental. O que é que nós esperamos na vida? É obedecer ou desobedecer? Com a obediência, nós estaremos um dia no céu. Com a desobediência, estaremos sofrendo no inferno. Assim se expressou Jesus a um doutor da lei em Israel, uma mensagem muito conhecida em João capítulo 3, verso 3 ao verso 6. Jesus respondeu e disse: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode entrar, porventura, no ventre da sua mãe e nascer? Ele estava apenas compreendendo as coisas naturais. Mas o Senhor, noutra palavra que já foi dita neste programa, disse: por que não entendeis as minhas palavras? Por não poder ouvi-las. As palavras de Deus são espirituais, são espírito e vida. E Nicodemos não estava compreendendo que ele tinha que ser regenerado. Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. E, portanto, isto é um ponto principal na vida de cada pessoa. Quer entrar no reino de Deus, tem que ser regenerado. O que é nascido da carne é carne, o que é nascido do Espírito é Espírito. Precisamos nascer de Deus, gerados pela sua palavra, pela sua semente e pelo seu Espírito Santo. O nascimento da água e do Espírito é o processo dessa nova geração, segundo esta parte das Escrituras, que opera em nós essa nova vida.
É como se fôssemos gerados outra vez, mas desta vez espiritualmente. Tudo começa de novo, como se fôssemos gerados no ventre da nossa mãe. Vejamos sobre o nascimento da água alguns pensamentos. Jesus usou em primeiro lugar o elemento da água, porque a água é um elemento de limpeza, como já tem sido dito. É um elemento de limpeza, de lavagem e de purificação. E neste caso a água simboliza a palavra de Deus. A lavagem da regeneração, como diz a Tito 3 e verso 5. A palavra de Deus opera em nós essa limpeza como a água opera nas coisas naturais. Este nascer da água não é o batismo como pensam alguns religiosos, mas sim uma lavagem espiritual e intelectual, que Deus opera nos corações e nas mentes, que se arrependem e se convertem. Em Efésios 5, verso 26, diz que é uma lavagem da água pela palavra. E a palavra de Deus tem poder regenerador. 1 Pedro 1, verso 23. Fomos gerados pela semente, pela palavra de Deus. Eu creio que Jesus tinha em mente as purificações dos judeus com a água nas cerimónias religiosas do Velho Testamento, quando ministrou este assunto a Nicodemos, como se vê em Êxodo 30, 17 a 21 e Levítico 8, verso 5 ao verso 8. E uma outra chamada sobre purificações do Velho Testamento nas cerimónias encontra-se na história do casamento, onde Jesus foi convidado, onde havia 6 talhas para as purificações dos judeus. João 2 e verso 6. Mas como todos compreendemos, a água natural só purifica o exterior, o natural. E neste caso o importante é a lavagem do homem interior, do seu espírito, da sua mente, do seu intelecto, da sua inteligência. E Jesus até disse aos fariseus que eles eram semelhantes aos sepulcros caiados que por fora parecem formosos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e de toda a imundícia. Mateus 23 e verso 27. E o facto aqui é que para o homem ser lavado por dentro, precisa da água espiritual de Deus, que é a sua palavra, que é espírito e vida, João 6 e verso 63. E Jesus disse também aos seus discípulos: vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. E à mulher samaritana Jesus disse: aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der se faz nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. João 4, 13 e 14. É esta a água purificadora, é esta semente regeneradora que faz com que o homem nasça de novo, seja transformado espiritualmente. Precisamos de ser ensinados antes de ser batizados. Nós estamos falando na doutrina da salvação para que a pessoa compreenda como é que adquiriu essa salvação, quem é o seu Salvador, que passos tem que dar para chegar ao ponto do batismo e dar um testemunho público de que é uma criação nova. Portanto, o Senhor, como disse, ide por todo o mundo e pregai, ide por todo o mundo e ensinai e depois batizai. Porque quando chegamos ao batismo já temos passado pela experiência da regeneração, do arrependimento, da confissão, etc, etc. Porque também o batismo bíblico não salva ninguém. O batismo bíblico não salva ninguém. Isto não quer dizer ou significa que a pessoa não deva ser batizada, pelo contrário. A ordenança do Senhor é exatamente o batismo, depois de ouvirem a Santa Escritura. E deixamos aqui um exemplo de que o batismo não salva ninguém.
Porque há quem creia que em Cristo o que é batizado então é salvo. Mas tal pessoa não recebeu instrução sobre a salvação. E se nós vemos em Atos 8 a 20, ali esse exemplo. E creu também o mágico, estas são as palavras do exemplo. E creu também o mágico, ora, mágico é um filho do diabo. Creu também, mas creu também o mágico e foi batizado. Mas sabe o que é que aconteceu logo a seguir ao batismo? O Senhor começou a batizar com o Espírito Santo o povo que creu. E este homem, ao ver que o poder do Espírito Santo caía sobre as pessoas, disseram aos apóstolos para que lhe desse aquele batismo, que ele queria comprá-lo por dinheiro. Ora bem, isto faz-nos compreender que uma pessoa pode ser batizada, mas se não for ensinada, diz coisas que não devem. E nós podemos ver o resto da história nesse capítulo 8 dos Atos dos Apóstolos. O batismo não salva ninguém, mas o arrependimento, a contrição, a fé, a conversão, a regeneração, essa é a doutrina da salvação que todos nós devemos saber. Portanto, aquele mágico foi batizado, mas não era salvo. E como este problema está escrito nas Escrituras, devemos ter em conta o conselho de Jesus e de ensinar todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, verso 19. O nascimento da água, como temos dito, significa uma limpeza moral no interior do homem, e particularmente no seu intelecto, na sua mente e no seu espírito, etc. E tal pessoa não usa mais as palavras obscenas, maus hábitos, maus costumes, palavras torpes, vícios, etc., porque foi limpo pela água da palavra. E toda essa corja de demónios que levavam essas pessoas a praticar tudo aquilo que é mau aos olhos de Deus e contra as Escrituras, desapareceu daquele coração, foi libertado e foi salvo e regenerado pelo ensino, quando nós nos submetemos a esse ensino, conforme temos vindo a falar. Agora, acerca do nascimento do Espírito. O nascimento do Espírito significa o Espírito do homem ser regenerado pelo Espírito Santo e pela Palavra, como já disse, é Espírito e vida, porque finalmente o Espírito do homem é a única substância espiritual que procede de Deus. É o seu Espírito, porque em Adão Deus soprou neles o fogo da vida. E foi feita uma alma vivente, de maneira que o homem é composto de 3 partes, corpo, alma e espírito. E é aí, nesse espírito que está morto em ofensas e pecados, que o Senhor quer entrar e regenerá-lo pelo seu espírito e pela sua palavra. Naturalmente, a mente também é necessária ser regenerada, porque a mente está cauterizada, a mente está arruinada pelo pecado, etc. Portanto, esta substância que existe dentro do homem, chamado Espírito de vida, que procede de Deus, ela está morta em ofensas e pecados, e o Espírito Santo a vivifica e ressuscita e regenera quando entra dentro dessa casa. O Senhor, pelo seu Espírito Santo, faz uma limpeza para tomar conta daquela casa e viver naquela casa. Ele expulsa tudo o que é mau, tudo o que é de Satanás. Louvado seja Deus. Finalmente, é aí no espírito do homem que o Espírito Santo vem habitar. Quando as pessoas lhe abrem a porta, como diz em Apocalipse 3, e verso 20. E como diz em 1 Coríntios 13, verso 16, não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito Santo de Deus habita em vós? Habita ou não habita? Habitar ou não habitar o Espírito Santo no coração do homem, eis a questão. Se habita lá, a pessoa é uma pessoa salva e a pessoa não pertence a si mais, mas pertence ao próprio Senhor que habita ali. Louvado seja o nome do Senhor.
E em 1 Coríntios 6 e verso 19 afirma também: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo, que habita, diga que habita em vós, proveniente de Deus e que não sois de vós mesmos? Não somos propriedade peculiar do Senhor. Fomos comprados e resgatados com o sangue de Cristo, Deus revelado em carne no Calvário. Pertencemos àquele a quem nos comprou e quem nos resgatou e fez morada em nossos corações. Estamos vendo a diferença que há entre uma pessoa salva e uma pessoa que não é? Eu creio que todos aqueles que estão ouvindo a palavra do Senhor e que não têm a certeza da sua salvação devem ponderar